Niterói, Rio de Janeiro, passando para trazer mais uma palavra que vai falar ao seu coração. A conversa de hoje, eu quero que você me acompanhe nos próximos minutos, é sobre começar de novo. Nós não temos dificuldade de reconhecer que a vida cristã é uma vida de novos começos. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não temos dificuldade quando aplicamos isso à vida de alguém que acabou de se converter. Mas a pergunta a ser feita é: como lidamos quando chega a hora de alguém que já começou de novo, que já tinha se convertido, começar de novo? De novo. Em Êxodo 32, nós lemos sobre quando Moisés desce do Monte Sinai depois de 40 dias e 40 noites na presença de Deus e recebe os 10 mandamentos e desce com as pedras que foram chamadas as palavras da aliança. Há uma conversa antes da descida, quando Deus diz a Moisés que o povo já havia pecado. Moisés começa dando um sermão em Deus sobre como ser Deus e como Deus não poderia desistir do povo. Mas a verdade é que quando Moisés desce e faz a constatação do que estava acontecendo e vê a intensidade da forma como o povo realmente estava pecando e observa esse quadro, Moisés, naquele momento, ele se irrita, ele se aborrece, ele praticamente desiste da missão que Deus lhe havia dado e o texto sagrado diz que ele jogou essas tábuas de pedra no chão e as quebrou. Com isso, eu creio que Moisés estava dizendo para Deus: estou fora, para mim deu a conta, desisto, não quero mais saber de fazer aquilo que você me pediu. Ele que antes tinha dado o sermão em Deus sobre não desistir do povo, nesse momento ele desiste. E nós vemos nessa atitude de Moisés duas coisas que simbolicamente podemos aprender. Em primeiro lugar, o próprio ato de quebrar as tábuas da lei já nos revela algo, porque a definição bíblica de pecado é que é justamente a quebra da lei. E nós podemos tomar isso como uma figura de alguém que pecou e quebrou a lei de Deus. Mas tem um segundo elemento, que é Moisés abortar uma missão que lhe foi dada. No entanto, apesar de ter errado como errou, e quando eu e você paramos para pensar, para raciocinar a respeito disso, o erro de Moisés foi algo muito forte. Se você olhar somente pela ótica natural, tente imaginar o quanto valeria a descoberta de um artefato arqueológico hoje como a versão original dos 10 mandamentos. Mesmo para quem não atribui valor espiritual algum nisso, só como artefato arqueológico você consegue mensurar. A Bíblia diz que as pedras foram feitas pelo próprio Deus, escritas pelo dedo de Deus, e Moisés literalmente as quebrou. Mas quando a gente para pensar que ele quebrou aquilo que era o símbolo da aliança, isso se torna ainda mais pesado. No entanto, Deus deu a Moisés uma oportunidade de recomeçar. E Êxodo 34 é a história desse recomeço. Êxodo 34 nos mostra Deus permitindo que ele suba novamente ao monte, que ele novamente possa descer com as tábuas e que agora ele possa executar a missão que antes ele havia abortado. Eu imagino que se eu estivesse no lugar de Deus, talvez não teria dado essa oportunidade a Moisés, nem quando quebrou as tábuas, nem quando matou o egípcio pela primeira vez. Mas graças a Deus, eu é que não sou Deus. Deus é um Deus de novos começos, de novas oportunidades. Talvez se eu fosse Deus, Arão nunca seria levantado o sumo sacerdote da minha casa, do meu tabernáculo, falando no lugar de Deus, depois de ter construído aquele bezerro de ouro. Mas Deus, diferente de mim, é um Deus de novas oportunidades, é um Deus de misericórdia, é um Deus de novos começos. Se eu fosse Deus, talvez Davi, depois do caso de Batseba e a morte de Urias, estaria eliminado de vez. Talvez, se eu estivesse no lugar do Senhor, Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, não seria levantado como líder da igreja em Jerusalém. Mas é um fato, olhando para as Escrituras, que Deus é um Deus de novos começos e novas oportunidades, não só para quem se converteu agora, mas mesmo para alguém que já estava caminhando no Senhor, tropeçou, quebrou o mandamento, a lei de Deus, ou talvez até mesmo abortou a missão, desistiu do ministério, Deus oferece uma oportunidade de começar de novo. E eu quero trazer uma palavra de ânimo, de fé ao seu coração, se é o seu caso, se você necessita começar de novo. Ou talvez pedir que você se auxilie comigo, mobilizando a proclamação dessa mensagem para que outros sejam alcançados por ela. Porque se esse não é o seu caso, certamente você conhece alguém que necessita começar de novo. Mas a igreja tem errado de duas formas. Ou não reconhecemos a oportunidade de novos começos, ou tentamos fazer isso de forma irresponsável, quebrando outros princípios que Deus já havia estabelecido. Acredito que, embora a gente tenha conhecido esse coração de misericórdia, a disposição de Deus de investir em mim e você, de nos permitir começar de novo, ele também estabeleceu princípios. E para Moisés, em Êxodo 34, algumas coisas
ficam muito claras na lição que Deus está transmitindo, e eu creio que Deus não queria esclarecer isso só para Moisés. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. A Bíblia diz que esses episódios da história de Israel foram escritos para advertência nossa de quem são chegados os fins dos tempos. A primeira lição que aprendemos no recomeço de Moisés é que em Êxodo 34, Deus fala assim para ele: você vai subir novamente ao monte, você vai levar outras tábuas no lugar das primeiras que tu quebraste. Quando Deus está dizendo você quebrou, Deus está responsabilizando Moisés, dizendo foi você que cometeu o erro, foi você que pecou contra mim, você precisa consertar. Aliás, a premissa de toda restauração em Deus, ela começa com o reconhecimento dos nossos erros. Jesus diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ao dizer isso lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no verso 17, Jesus não estava dizendo que existe gente sã. Porque quando você estuda a analogia, ele fala de si mesmo como médico, que é o nosso Salvador. Então ele está falando do doente como sendo o pecador. A pergunta é, existe alguém são? Não. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Jesus não está dizendo que a pessoa de fato era sã, mas porque se achava sã, porque não reconhecia o seu pecado, ele como médico não poderia fazer absolutamente nada para essa pessoa. É por isso que a mensagem do Evangelho, antes de pregar a fé em Jesus, ela fala do arrependimento. Jesus vem declarando, arrependei-vos e... então, em segundo lugar, depois, crede no Evangelho, porque o arrependimento precede a fé. Se não reconhecermos os nossos erros, Deus não pode fazer nada por nós. O que nós aprendemos com Isaías é que justamente depois dele reconhecer que era um homem de lábios impuros, Deus pode tocar com uma brasa do altar nos seus lábios e santificá-lo, porque o conserto de Deus só vem depois do reconhecimento da nossa falha. Desde o início, nós aprendemos lá com o primeiro casal no Éden. O homem tem uma dificuldade enorme de ser responsável por aquilo que fez. Ele tem a tendência a culpar os outros, a transferir responsabilidade. Mas se queremos começar de novo, precisamos partir dessa premissa. Precisamos reconhecer a nossa responsabilidade e o nosso próprio erro. Em segundo lugar, Deus diz a Moisés que ele tem que lidar com as consequências do erro. Por exemplo, ele teria que subir novamente ao Monte Sinai, passar novamente 40 dias, 40 noites, sem comer nem beber, ouvir novamente as mesmas palavras. Às vezes na minha cabeça era bem mais fácil tentar pegar as pedras quebradas do chão, colá-las talvez com durepox, dar um jeito de consertar aquilo, mas Deus disse, não, nós vamos começar de novo. E se você foi reprovado, você volta lá no início do ciclo que você quebrou. Então você vai começar de novo, inclusive aquele estágio onde você está, você volta no início. Tem muita gente querendo começar de novo. No entanto, ele não quer ter que lidar com as consequências dos seus próprios erros. Se você quer experimentar a graça, a misericórdia que Deus oferece, eu quero te encorajar a fazer isso, mas entender que isso não significa que você está isento de consequências que virão pela frente. Quando Davi pecou, Natã o confronta e diz, olha, o teu pecado foi perdoado. Ele diz, mas... E esse mas revela o quê? Consequências viriam. Ele diz, a espada dos amonitas que você usou contra Urias jamais se apartará da sua casa. Mas o que você fez com a mulher do cara escondido farão com as suas à luz do dia. Mas a criança que foi gerada dessa relação, ela vai morrer. O que Deus estava dizendo, o fato do seu pecado ter sido perdoado, de eu deixar você começar de novo, não significa que não haja consequências. E quem vai começar de novo tem que estar disposto a enfrentar as consequências, a lidar com isso, a superar a dificuldade que é passar por isso, para que de fato ele recomece. Em terceiro lugar, nós vemos Deus falando com Moisés sobre restituição. Quando Deus diz a Moisés, leve outras tábuas no lugar das primeiras que você quebrou, Deus está dizendo, a primeira tábua eu fiz. Na primeira eu escrevi, agora a segunda você vai dar outra no lugar das minhas que você quebrou. Esse é um princípio de restituição. Deus está dizendo, eu te dei a tábua, você acabou com elas, agora você me devolve outras no lugar. O princípio de restituição não está preso só à lei de Moisés. Aliás, esse episódio de restituição Deus está falando antes mesmo da lei ser estabelecida, mas ele continua depois. O que causou espanto em Jesus, o deixou impressionado com a atitude de Zaqueu, é que Zaqueu não apenas diz, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, mas ele diz, se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando ele fala de restituição, Jesus olha para ele e diz, hoje chegou salvação a essa casa, porque restituição talvez seja uma das linguagens mais altas que expressam o verdadeiro arrependimento, que é buscar o conserto de Deus para mim, mas a reparação daquilo que eu fiz para os outros. Restituição não é apenas devolver aquilo que eu lesei os outros financeira, materialmente falando. Talvez é o pedido de perdão, é o conserto, é a reconstrução emocional. E quem vai começar de novo precisa disso.
Mas em quarto e último lugar, a lição que aprendemos é que a missão que foi dada, ela precisa ser cumprida. Agora Moisés desce do monte e ele ensina a palavra, ele obedece aquilo que lhe foi dado. O que muitas vezes nós fazemos é fazer as pessoas acreditar que a restauração, o novo começo é só para a vida espiritual, mas que elas não são mais úteis para o serviço. Isso não é verdade. A lição que eu aprendo com Sansão é que ele pede a Deus uma última oportunidade. Uma oportunidade, por sinal, que custou a sua vida. Mas nela, a Bíblia diz que ele fez mais do que durante toda a sua vida. Porque ele nasceu com o propósito de livrar Israel da mão dos filisteus. E no dia da sua morte, ele fez isso com uma intensidade muito maior do que ao longo de toda a sua vida. O que eu e você precisamos aprender com Sansão é que começar de novo não é apenas o arrependimento e o conserto da relação com Deus. É buscar em Deus uma oportunidade de cumprir a missão que havíamos abortado, de sermos úteis. Deus tem chamado você para ser parte de um exército. Que você possa recomeçar de novo, não apenas se reconciliando com Deus, mas se dispondo a cumprir a missão que um dia te foi confiada, em nome de Jesus. Footsteps in the school's lone hall, dusty boards, a basketball's call, crafting dreams and painting clay, golden laughs at end of day. Twilight songs, the choir sweet hum, fingers dance on keys they drum. Strings of life and violins, swirling skies, the peal begins. Oh, the joy in our young hearts. Time's a river flowing past, moments stitched in after school. In each nook we find our jewel. Castles rise in paper forts, secrets shared in whispered retorts. Traces left in sidelines sand, hand in hand we understand. Beacon bright, our lanterns light, silent books we read at night. Lines of words, our stories so in this gentle kind tableau. In after school, in each nook we find our jewel. Oh, the joy in our young hearts. Time's a river flowing parts, moments stitched in after school.